Inclusive, o deputado Eduardo Bolsonaro fez uma live nesse domingo. Ele disse que vai até o fim, inclusive não teria nenhum problema em se sacrificar para tentar fazer com que o ministro Alexandre de Moraes não ocupe mais esse lugar no Supremo Tribunal Federal. E, segundo a Polícia Federal, ele acabou fazendo uma ameaça por conta das investigações que acontecem em torno do ex-presidente Jair Bolsonaro e da operação da última sexta-feira. E aí há um movimento agora de lideranças do PT para acrescentar uma denúncia ou por meio de uma ação, provocar o Supremo Tribunal Federal para que Eduardo Bolsonaro entre ainda mais nesse processo por conta dessas ameaças à PF. A Janaína Camelo é quem está acompanhando toda essa história e vai trazer as informações para a gente agora. Vamos por partes então, Jana, porque a história é profunda e longa. Conte. É uma história longa, está perdurando essa história e é o seguinte, Eduardo Bolsonaro chamou aí de cachorrinhos da PF, integrantes da Polícia Federal, ali os delegados, agentes que têm conduzido investigações, que tem ele como alvo, que tem o pai dele, Jair Bolsonaro, como alvo. Disse que também sobre Alexandre de Moraes, por exemplo, nessa live, disse que a questão do visto, que foi suspenso, o visto não só a Moraes, mas a outros ministros também da Suprema Corte, ele disse que isso é só o começo e que ele, Eduardo, vai trabalhar nos Estados Unidos para tirar Alexandre de Moraes da Justiça, do Judiciário brasileiro. A gente tem um trechinho agora para mostrar, Evandro, a gente vai ouvir agora. O ideal seria ele fora do STF. Trabalharei para isto também, tá, Moraes? Então, quando a gente fala que o visto foi só o começo, é porque o nosso objetivo será te tirar da corte. Você não é digno de estar no topo do poder judiciário. E eu estou disposto a me sacrificar para levar essa ação adiante. Não gostou? Coloca o Trump junto aí na investigação, coloca toda a nossa quadrilha aqui do Marco Rubio, etc. E manda a Interpol vir pegar a gente. E aí, sobre as ameaças à Polícia Federal, por exemplo, ele citou até o nome do delegado Fábio Chor. O delegado Fábio Chor, ele é da Polícia Federal, ele conduz ali uma parte das investigações sobre a denúncia de golpe. Inclusive, hoje, ele até foi ouvido como testemunha nas audiências de testemunha ali do STF, né, das ações penais da denúncia de golpe. E a gente vai ouvir esse trechinho também quando ele faz essas ameaças à Polícia Federal. O cachorrinho da Polícia Federal que está me assistindo, deixa eu saber não, irmão. Se eu ficar sabendo quem é você... eu vou me mexer aqui. Pergunta ao tal do delegado Fábio Chor se ele conhece a gente. Tá movendo um PAD contra mim, né? Ele tá achando que eu tô preocupado com o meu futuro na Polícia Federal. Rapaz, vocês não sabem a honra que é ser perseguido por vocês. Vocês não sabem como é que as pessoas me tratam na rua e me honram e dignificam o meu trabalho. Isso é que é satisfação. E aí quem se pronunciou sobre essa live do Eduardo Bolsonaro de ontem foi o diretor-geral da Polícia Federal, o doutor Andrei Rodrigues. Andrei Rodrigues, ele disse que não vai permitir que nenhum investigado intimide a Polícia Federal. Disse que essas declarações, essas ameaças de Eduardo Bolsonaro vão ser incluídas também no inquérito que tem ele como alvo ali no STF. Agora você falou também, Evandro, sobre a reação aqui do Congresso com relação a essa live de Eduardo Bolsonaro, né? Teve uma reação ali da liderança do PT. Aqui o deputado Lindeberg Farias, que é o líder do PT na Câmara, acionou o STF hoje e dizendo o seguinte, dizendo que essa live, o deputado federal licenciado fez uma grave ameaça com risco à investigação e aí reforça o padrão de intimidação da família Bolsonaro, diz aí Lindeberg Farias. E aí ele solicita uma avaliação urgente da prisão preventiva de Eduardo Bolsonaro. Mas lembrando que o Eduardo Bolsonaro não está no Brasil, né? Está nos Estados Unidos, inclusive daqui a um pouco ele vai conversar com os parlamentares da oposição que estão aqui na Câmara dos Deputados, naquela reunião que está acontecendo durante o dia todo, começou aí no início do dia, com Jair Bolsonaro. O Jair Bolsonaro acabou de sair aqui da Câmara dos Deputados, não falou com a imprensa, disse que não falou com a imprensa. Os deputados disseram que ele não falaria com a imprensa, não daria a entrevista coletiva que já estava programada, justamente porque houve mais uma reiterada decisão do ministro Alexandre de Moraes com relação às medidas cautelares contra ele, que ele não pode usar as redes sociais, nem mesmo por terceiros, né? Não pode ali dar entrevistas,
enfim, e mesmo sendo ali publicadas em contas de terceiros e não dele próprio. Então, Eduardo Bolsonaro, como ele não pode conversar com Jair Bolsonaro, porque os dois são investigados em um mesmo inquérito, então precisou primeiro Jair Bolsonaro ir embora dessa reunião, ele acabou de sair e agora os parlamentares da oposição vão conversar ali com o Eduardo Bolsonaro e eles estão tratando ali sobre diversas questões, inclusive amanhã também eles vão tratar sobre isso, vão votar uma moção de louvor a Jair Bolsonaro em duas comissões que foram instaladas aqui na Câmara, que foram convocadas aqui na Câmara, mesmo em meio a todo um recesso parlamentar. Então é toda uma história, toda uma repercussão que está acontecendo aqui na Câmara dos Deputados com relação a toda a investigação contra Jair Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro. Evandro. Ô, Jana, fica conectado aí que eu quero conversar um pouquinho mais com você. Só antes, deixa eu trazer uma foto que foi enviada agora há pouco pelo deputado federal Rodolfo Nogueira, que é presidente da Comissão de Agricultura, ele que foi eleito pelo PL de Mato Grosso do Sul, e que mostra Jair Bolsonaro com a tornozeleira eletrônica, porque no dia que ele saiu da sede ali da Secretaria a Secretaria Penitenciária de Brasília, esqueci o nome da segunda palavra agora, é SAP, Secretaria de Administração Penitenciária, isso. Secretaria de Administração Penitenciária de Brasília, a calça cobria a tornozeleira e ninguém conseguiu ver. Aí hoje, o deputado federal Rodolfo Nogueira, lá do PL de Mato Grosso do Sul, publicou essa foto apontando, então, para Jair Bolsonaro, que participou da reunião, ele que estava ali com a tornozeleira eletrônica no pé. E por conta da participação de Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, que entraria na reunião por meio de chamada de vídeo, não pôde fazer, exatamente porque há uma determinação do ministro Alexandre de Moraes para que eles não se comuniquem. Jair Bolsonaro não pode se comunicar com Eduardo Bolsonaro e nem com Carlos Bolsonaro, porque eles também fazem parte do processo que está hoje no Supremo Tribunal Federal. Por conta dessa decisão, Jair Bolsonaro participou e houve então essa foto agora divulgada e enviada em vários grupos mostrando a tornozeleira eletrônica no pé do ex-presidente. E diante desse movimento que está sendo tocado pelo Eduardo Bolsonaro e que a Janaína Camelo comentou conosco há pouco, o deputado federal Lindbergh Farias, do PT, foi ao Supremo Tribunal Federal novamente. E por quê, Janaína? Conta pra gente. Pois é, Evandro, exatamente por isso, por conta dessa live de Eduardo Bolsonaro, diz que isso é um grande risco à democracia. Todas essas declarações que Eduardo Bolsonaro deu aí com relação a essa live ontem, né, com ameaças à Polícia Federal, com ameaças ao próprio ministro Alexandre de Moraes. E aí foi uma petição apresentada hoje pelo líder ali do PT e ele diz o seguinte, ele relata ali tudo que Eduardo Bolsonaro disse nessa live que aconteceu ontem, inclusive ele até já marcou uma outra live hoje também. Hoje ele vai falar no mesmo canal ali no YouTube, onde ele marcou essa live ontem, também vai falar hoje aí. E Lindbergh Farias, que é líder do PT, disse que a conduta ali de Eduardo Bolsonaro não se amolda à liberdade de expressão parlamentar, que é uma prática de atos ilícitos com potencial de afetar o andamento da investigação criminal, constranger servidores públicos e subverter a autoridade da corte. E aí ele diz ainda que a ameaça se insere no contexto de possível práticas de crime de coação no curso do processo, que aliás já é um crime do qual o Eduardo Bolsonaro está sendo investigado, obstrução de justiça, que é outro crime que ele também está sendo investigado, e aí diz que a tentativa de constranger agentes públicos, no caso ali a Polícia Federal, não pode ser dissociada da estratégia de continuidade delitiva e guerra híbrida institucional denunciada ali nos autos. E aí ele segue também dizendo que a administração da justiça e a liberdade de atuação das autoridades públicas devem ser preservadas. Diz também que não se trata de episódio isolado. Diz que Eduardo Bolsonaro permanece em campanha internacional contra o sistema de justiça brasileiro, com apoio de autoridades estrangeiras e que essa ameaça ali confirma e agrava o risco concreto à persecução penal, à segurança institucional da Polícia Federal e à integridade funcional das autoridades envolvidas. E agora é esperar aí o andamento dessa petição, né? O ministro Alexandre de Moraes provavelmente em breve ali ele deve tomar alguma atitude com relação a isso, se insere ali no inquérito do qual o Eduardo Bolsonaro está sendo investigado por crimes como coação no curso do processo, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, que é um crime grave também por obstrução de justiça, né? Por estar ali atrapalhando as investigações da ação penal da denúncia de golpe contra o núcleo crucial que tem ali Jair Bolsonaro como um dos réus. Evandro. Muito obrigado pelas informações, Janaína Camelo. Um ótimo trabalho aí para você.
Eita, gente, que é cada vez mais coisa que vai chegando para a gente analisar e parece que o buraco vai ficando cada vez mais profundo. Nesse caso, agora 5h38, quem nos acompanha pela rádio, um rápido intervalo, daqui a pouco espero vocês. Nas outras plataformas seguimos. Alan Gani, o Supremo Tribunal Federal está sendo provocado novamente agora contra Eduardo Bolsonaro. Você acha que esse molho, esse caldo pode entornar ainda mais para Eduardo Bolsonaro, que já disse, vocês estão preocupados? Manda a Interpol atrás da gente aqui nos Estados Unidos. Olha, pode, né? Agora, a minha preocupação é que não vá contra o Eduardo Bolsonaro, mas contra o pai dele, contra Jair Bolsonaro, por conta da inviabilidade, né, de ter acesso a Eduardo Bolsonaro. Por mais que acione a Interpol, vamos lembrar que a Interpol não é uma polícia operacional lá, é um acordo entre polícias de vários países signatários. E no caso, por que a polícia norte-americana, por que a Polícia Federal norte-americana iria prender Eduardo Bolsonaro, dado que ele está colaborando, ou supostamente colaborando com Donald Trump, e Donald Trump entende que há uma injustiça contra a família Bolsonaro. Então, evidentemente que não teria essa colaboração, mas o Supremo poderia retaliar. E aí causa preocupação, evidentemente, em cima de Jair Bolsonaro, como foi feito em relação às medidas cautelares. Fala, Bruno Moza. Não, perfeito, muito bem colocado. O meu ponto que me chama a atenção em meio a tudo isso é, mais uma vez, como ela mencionou a respeito da justificativa ser uma fragilidade, não, um eventual risco para a democracia. Me chama a atenção isso em conceito mesmo, né? Conceitualmente falando, não apenas aqui no Brasil. Qualquer coisa que cai muito fácil ou que é afetada muito rápido, ela já mostra a sua própria fragilidade. Então, deixo a reflexão aqui, será que essa democracia é tão frágil para que qualquer evento como esse gere um risco à própria democracia em si? Isso me chama bastante atenção ao longo desse processo. E fica muito claro que hoje nós vivemos uma subjetividade das regras. Se elas fossem objetivas, ficaria muito mais fácil cumpri-las. Ora, se eu falo alguma coisa que é previsto, que é um crime previsto na Constituição, eu sou punido pelo crime em si e não por falar sobre o crime. A minha punição é pelo que está previsto na Constituição. Falar, não. Eu falei e aí sim, se eu pratiquei o crime, me geraria a punição. Então, me causa muito estranheza essa tal fragilidade de que tudo é um risco abstrato para a democracia. Ô Piperno, como é que você avalia essa tentativa de Lindbergh Farias? Olha, é um movimento político, é claro que ele também, enfim, da mesma forma que o deputado Eduardo Bolsonaro age lá nos Estados Unidos para causar constrangimento e prejuízo ao Brasil, e veja só, isso não é uma mera opinião, isso é uma constatação à medida em que ele não faz nenhum segredo disso. Aliás, vibrou na última sexta-feira com o pacote de retaliação anunciado pelo governo americano contra integrantes do STF, contra enfim, o PGR. Ou seja, ele falou, olha só, agora vem mais, né? E vejam, a economia do Brasil vai sofrer porque vocês estão apoiando isso, então é claro que as retaliações ainda serão muito maiores. Ele está falando claramente isso, né? Não é, repito, nenhuma ilação. Agora, se ele faz isso, é óbvio que o outro lado reage. E falando em ação e reação, vejam só como são as coisas. Então, o governo Trump, na última sexta-feira, quando anunciou, né, mais essas punições enfim, a integrantes da Suprema Corte do Brasil, mostra claramente que é uma reação ao que, no entendimento deles, seriam punições indevidas ao aliado político, no caso o presidente Jair Bolsonaro, e não por qualquer tipo de ação do governo brasileiro. E está lá escrito, enfim, e o Marco Rubio deixou isso muito claro. Então, vejam, até aqui, de todos esses atores envolvidos, o que menos tem se manifestado, até de forma ofensiva, agressiva e tal, como muitos tentam carimbar, é exatamente o governo brasileiro. Veja, o governo brasileiro hoje, na voz do ministro Haddad, falou o seguinte: não vamos retaliar, vamos continuar negociando, vamos tentar abrir novos canais de negociação. Agora, o que
o lado bolsonarista da história vende é que, não, isso está acontecendo porque há um ambiente de conflagração, de polarização política. Ou, repito, o governo brasileiro é o que menos tem opinado em relação a isso. Quem dentro do governo? Eu concordo que o ministro Fernando Haddad está sendo muito sensato no tom, bastante pragmático, o próprio vice-presidente da República, o Geraldo Alckmin, mas vamos lembrar que o presidente foi uma grande rede de televisão norte-americana e fez um discurso bastante duro, inclusive criticado por alguns editoriais aqui no Brasil. Claro, ele fez um discurso então, assim, não é um monolito o governo brasileiro. Não, mas aí que está o negócio. Ele fez um discurso duro depois de medidas também bastante duras terem sido anunciadas. E veja, o governo brasileiro, Alan, do ponto de vista prático, até agora não tomou nenhuma atitude retaliatória. O governo brasileiro está esperando para ver. Olha, Zé Maria Trindade, eu quero que você traga a sua análise sobre os movimentos que são feitos por Eduardo Bolsonaro, que não indica qualquer possibilidade de recuo. Porque nos últimos dias, o Supremo Tribunal Federal, depois dos vários ataques contra o ministro Alexandre de Moraes diante da operação contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, fez questão de mencionar que a operação, ela teve o parecer da Procuradoria-Geral da República, um parecer positivo, a partir de uma investigação e de uma solicitação da Polícia Federal, querendo passar a mensagem de que não foi o ministro Alexandre de Moraes que tirou a operação da cabeça e falou, Polícia Federal, vai lá. Não, há todos os entes consultados da maneira como deve ocorrer em qualquer processo. Então, essa mensagem foi passada. Aí vem o deputado Eduardo Bolsonaro e faz uma crítica à Polícia Federal, como se a Polícia Federal estivesse sendo instrumentada por Alexandre de Moraes para prejudicar o ex-presidente Jair Bolsonaro e não apenas cumprindo um rito legal, um rito necessário e que acontece com qualquer pessoa que esteja sob a mira de investigações. Aonde essa história vai parar? Porque há uma escalada de críticas e de tensões que deixa escapa apenas da figura do ministro Alexandre de Moraes e passa também pela própria Polícia Federal, da qual Eduardo Bolsonaro já fez parte. Saiu ou se licenciou para se tornar um parlamentar. Como é que fica agora essa história? Porque a Polícia Federal também disse, por meio, do seu diretor, que vai tomar as medidas cabíveis diante do que eles consideram uma ameaça do deputado federal. Olha, primeiro, houve uma coincidência muito grande ali. O PT, com Lindenberg Farias, que é um deputado do PT mais à esquerda do PT, portanto, é mais radical, e, por outro lado, o PL nomeou, elegeu o Sóstenes Cavalcante, que também é mais à direita e mais radical, ou seja, o encontro de dois líderes que não adotam ali o diálogo e o meio termo, a temperança para resolver os problemas. Lindenberg Farias quer empurrar Eduardo Bolsonaro para o rol dos que tentaram o golpe e ele diz mais, ele diz que o golpe agora é uma tentativa atual de ter o apoio de Donald Trump. Porque lá atrás se dizia de que um dos motivos da não colocação em prática da tentativa do golpe foi de que não ganharia apoio do presidente dos Estados Unidos e, evidentemente, de outros países. Isso é muito importante. Por outro lado, veja bem como a situação se complica. O Eduardo Bolsonaro joga tudo, é uma aposta muito arriscada. Ele tem a certeza de que não pode voltar ao Brasil. E tem a certeza de que a prisão dele pode ser decretada a qualquer momento. E é por isso que ele aposta de todas as fichas, né? E quem faz isso é sempre a jogada perigosa. Sobre a Polícia Federal, ele fala de um PAD, né? Que é um processo administrativo, um processo disciplinar. Então, ele poderia ser processado pela Polícia Federal internamente. E, por outro lado, ele faz, sim, uma ameaça e com um certo ar de chantagem. Ele insinuou que sabe de coisas que ainda não falou e que poderiam desmontar a cúpula da Polícia Federal. E entendo que, no mínimo, a Polícia Federal deveria citá-lo e dizer, olha, o que você sabe sobre funcionários, o que você sabe sobre a cúpula da Polícia Federal. Olha, é um momento muito tenso, um momento em que há uma queda de braços muito grande e a gente não sabe onde é que isso vai parar mesmo.